Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre Business Intelligence, sobre análise de dados e, mais especificamente, sobre o desenvolvimento de competências. Quando a gente fala de Business Intelligence, quando a gente fala de dashboards, plataforma, na verdade, é muito comum a gente pensar exatamente em algo como que vocês podem ver aqui no gráfico colado, no dashboard ao lado, ou seja, um conjunto de dados organizados de uma maneira visual e de preferência, que é esperado, né, que seja algo interativo e que ah, tenha fácil manipulação e entendimento de quem está mexendo. Ótimo, muito bem. Porém, existe algo que é mais importante. Quando eu olho para isso, eu não vejo exatamente um BI, né, um Business Intelligence. Eu vejo um BD, ou seja, um Business Data, né? Eu vejo um conjunto de dados visualmente organizados a respeito de um negócio, a respeito de algum tipo de indicador de desempenho. Mas o nosso trabalho, quando você está ali junto com o cliente, ele vai além disso. Ele envolve, né, todo um planejamento, inclusive um planejamento de que tipo de indicadores de desempenho são os mais adequados, considerando as necessidades e demandas do seu cliente, né? E isso tudo tem que ser levado em conta, e muitas vezes quem tem que pensar, considerando os dados, fazendo análise de dados enquanto você faz o briefing e monta o seu projeto, é você, né? Muitas vezes o seu cliente, ele sabe o que ele quer ver, mas ele não sabe exatamente quais indicadores são os mais adequados para aquilo que ele está desenvolvendo. É aí que entra o seu papel. E é aí que a inteligência de dados ela é colocada à prova, porque aí ela vai muito além do que a criação de dashboards. Essa, na verdade, é a última etapa, é como você vai organizar essa visualização de dados. E para fazer isso, né, eu geralmente faço uso de um recurso que eu tenho à mão, que é, na verdade, o uso da própria lógica, não apenas o uso da estatística, não apenas o uso da análise de dados, mas também o uso da lógica para conseguir identificar valores de verdade dentro dos indicadores de desempenho. Quando o seu trabalho é mensurar volumes, quantidade, séries temporais, isso você faz o uso de estatísticas, você faz o uso de regressão linear. Agora, e quando o seu indicador ele tem que apontar o desempenho de uma competência, seja ela uma competência socioemocional, seja ela uma soft skill, ou algo que você não consegue simplesmente mensurar vendo o resultado, mas você precisa mensurar a partir do processo. Como é que você faz isso? Muitas vezes o seu cliente também não sabe como fazer. E ele precisa da sua ajuda. É aí, quando essas situações aparecem para mim, é aí que eu faço uso da lógica. Mais especificamente, uma derivação que eu construí de um modelo lógico criado no século XIX, que é chamado de conceitografia e que foi desenvolvido pelo matemático Gottlob Frege. O modelo que ele desenvolveu, muito mais complexo do que esse que eu estou apresentando aqui para vocês, ele tem uma estrutura muito parecida com isso. Na parte superior, onde está ali objetivo, meta e função, geralmente nós temos o quê? Um conceito. Ou seja, é aquilo que, para ser verdadeiro ou falso, ele tem instâncias das quais ele depende. Vamos entender que um objetivo e uma meta
ele é uma espécie de elemento que ele tem lacunas, ele precisa de algumas coisas para completá-lo. Então, quando você as atinge, você pode dizer, esse objetivo foi alcançado. Por quê? Porque tudo aquilo, as instâncias que estão abaixo dele, na qual ele depende, elas são atendidas. No caso de uma análise de competência, como é que eu faço? Eu faço o seguinte: primeiro eu penso qual é o objetivo, a meta que o meu cliente tem. Tá? Essa geralmente é a parte, a superfície da coisa e é aquilo que ele tem muito claro. Então, a primeira coisa é o ponto de partida. Logo depois, eu penso o seguinte: para que essa meta seja atingida, ou seja, em termos lógicos, para que a validade dessa meta seja um valor de verdade verdadeiro, quais atribuições ou quais atributos são necessários aparecerem aqui para que esse objetivo seja atingido? Então, existe aqui o campo que está vazio ali no modelo, atribuição. Se essa atribuição ou atribuições forem verdadeiras, ou seja, se elas forem manifestas pelo colaborador, por exemplo, então esse objetivo médio é atingido. Só que as atribuições, ou seja, as capacidades de realização de alguma coisa, esse saber fazer, ele muitas vezes está dependendo, ou seja, ele tem uma outra instância abaixo dele, de certas competências, que são o quê? Capacidades decisórias sobre habilidades e sobre conhecimentos que quando você mobiliza, você consegue uma performance a respeito daquela atribuição. Então, se determinadas competências atreladas àquela atribuição estiverem presentes, a atribuição é atendida. Então, eu tenho ali um conjunto de atribuições, que podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, elas estão presentes ou não, mas elas também têm instâncias, ou seja, eu preciso desenvolver habilidades, e essas são capacidades adquiridas por treino, elas são repetitivas, mas uma vez presentes, elas possibilitam o quê? Que a minha competência seja realizada, seja considerada verdadeira. Então, elas estão instanciadas sobre as competências. E as competências dependem de eu ter desenvolvido essas habilidades. E as habilidades, por sua vez, dependem de conhecimentos, de informações. Não adianta eu ter habilidades se eu não tenho conhecimentos relacionados com a área. Não adianta eu dizer sou competente em tal coisa se eu não tenho conhecimento suficiente para ser mobilizado. Então, eu tenho o quê? Uma cadeia que vai do topo para a base, um sistema de encadeamento lógico, e aí eu tenho que verificar o quê? Quais conhecimentos, habilidades e competências possuem uma conexão necessária com a instância superior. Porque ela pode ser necessária ou ser complementar, ela pode ser contingente. Eu posso ter ali três conhecimentos. Um deles é essencial. Se eu não tiver ele, não adianta eu ter habilidade, eu não vou conseguir ter a competência. Outros, se eu não tiver, mas eu tenho um conhecimento que é essencial, aquilo não é vital. E é por isso que alguns conhecimentos, não estando presentes, eles não impedem de ter certas habilidades e nem certas competências. Se eles estiverem presentes, é claro que a minha performance vai ser melhor, vai ter um diferencial, mas eu não vou ser impedido de realizar. Como eu sei o que é essencial e o que não é essencial? É aí que nós temos o quê? Uma engenharia reversa dessa atribuição. Aquele que faz aquilo bem, ele apresenta essas características. Quais são dispensáveis? Quais não são? A partir dessa engenharia reversa, você faz o processo de baixo para cima aqui, tá? Então, essa estrutura, ela depende de um fator muito complicado para você, por exemplo, pensar em automatizar isso. Eu vou colocar esse modelo lógico em alguma linguagem para automatizar. Porque aí, quando eu colocar ali um objetivo e uma meta,
e eu coloco a atribuição, competência e habilidade, imediatamente ele já faz toda a triangulação para mim, certo? Errado. Por quê? Porque esse processo ele depende de algo que só pode ser construído entre você, que está desenvolvendo a plataforma de BI, e o seu cliente, que é o quê? O contexto. Um conhecimento não vem naturalmente atrelado a uma habilidade, não vem naturalmente atrelado a uma competência, ele não vem naturalmente atrelado a nada, nem a habilidade. O que os conecta um ao outro é um sistema de complexidade, um sistema lógico complexo. É quando nós criamos uma determinada situação, um determinado contexto, que é dado justamente pela nossa meta ali, que ela vai exigindo que eu tenha um conjunto de ingredientes que são necessários ou não. Tá? Então, por mais que você considere, às vezes, uma habilidade importante, ela pode não ser essencial para determinada competência. Por isso é importante analisar esse contexto. Depois que você analisa esse contexto, aí você pode fazer algumas coisas muito interessantes ao construir ah, todo um processo de business intelligence. Por exemplo, é, quando você faz toda essa árvore conectando ali atribuições, competências, habilidades, conhecimentos, atrela eles a uma meta, você pensa o seguinte: quais atividades que podem ser realizadas que, em seu conjunto, quando elas forem feitas, eu consigo averiguar o desenvolvimento, a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, o exercício de competências, a aquisição de atribuições para chegar naquele objetivo. Uma vez que eu tenho isso daqui pronto, o que eu consigo mensurar? O processo. Então eu digo, olha, alguém, vamos pegar uma pessoa aqui, vamos pegar esse daqui. Uma pessoa, ó, esse daqui teria realizado todas as atividades. Ele tem então um processo completo. A partir disso, eu observo, essas habilidades estão presentes? Essas competências estão presentes? Ele consegue ter esses atributos? Sim. Então veja, ele atinge o objetivo. No caso aqui, em 14 ações realizadas, ele desenvolveu a competência. Veja que um processo desse, ele indica e aponta para o seu cliente modos muito mais enxutos de você fazer um treinamento. Olha só que uso diferente, mas muito rentável para o seu cliente quando você trabalha com o Business Intelligence atrelado a uma lógica de competência, de desenvolvimento de competência. Né? Isso faz com que os seus indicadores de desempenho se tornem muito mais concisos, muito mais verificáveis, porque eles não ficam soltos, eles ficam amarrados a cadeias de instâncias. Então você passa a ter um objetivo que é instanciado. E ser instanciado, você consegue isolar o processo de aquisição ou desenvolvimento. Tá? Então, isso fica um elemento bem interessante. Tá certo, gente? Enfim, isso é o que eu tinha para trazer para hoje, tá? Uma contribuição aí do uso da lógica para um processo que é próximo da análise de dados, mas ele trabalha com o processo de construção de critérios para depois você poder fazer a análise de dados. Dá um pouco mais de trabalho, mas quando você faz isso, os resultados se tornam muito mais mensuráveis e passíveis de serem seguidos e acompanhados, tá? O que, por sua vez, é algo que vai trazer um, uma validação muito importante para o trabalho que você faz. Ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em mais análises de dados aí. E até lá.